Mães normalmente são seres que expressam o amor na grande maioria das vezes. Proteção, é elas quem instruem, lutam para que seus filhos tenham do bom e do melhor a seu alcance no agora e para um futuro. Em troca, o que se espera também das pessoas é uma construção de amor entre ambos. No entanto, determinadas relações não se saem conforme o esperado. Em alguns casos de negligência materna, paterna, podem afetar diretamente os filhos. Mas e quando isso não se configura-se, mas apresenta-se uma violação grave do filho em relação aos pais? O que leva a isso? Não existe cura para minha loucura. Essa frase estava em uma das músicas compostas pelo acusado Alberto Sanches Gomes, e o crime que ele veio a cometer foi contra sua própria genitora e chocou a Espanha. Olá, meu nome é Diego e bem-vindos a mais um vídeo criminal aqui no canal, e vamos dar uma olhada nas entrelinhas do caso do Canibal de Ventas. Acusado: Alberto Sanches Gomes. Época dos fatos: 26 anos. Vítima: Maria Soledad Gomes. Época dos fatos: 69 anos. Hoje a nossa parada vai ser em um dos casos que chocou a Espanha, que ocorreu dentro da capital Madrid, no bairro de Ventas. Tanto que depois disso o caso ficou conhecido como Canibal de Ventas. A história ela vai se passar em torno de um filho e uma mãe. Só nessa parte, já por ser filho e mãe, o negócio já é bem complicado. Mas dá para complicar ainda mais, como a gente vai ver no caso de hoje. Todas as informações contidas nesse vídeo são a respeito de matérias da época, de vídeos, de fontes confiáveis. Então não vou estar aqui para aumentar nada, nem tentar cobrir lacunas. Vai ser um compilado das informações a respeito deste caso e o que a gente pode tirar dele. Algum proveito deste caso nós temos que tirar também. Para isso a gente vai estar acompanhando o Alberto, que na época ele havia apenas 26 anos e ele morava com a sua mãe. Pelo que se tem registro, ele tem um irmão mais velho. Não encontrei nenhuma outra fonte que fale a respeito da infância dele, como que era a relação com a mãe, relação com o irmão. A única coisa que a gente realmente sabe a respeito do Alberto, que seria um jovem, fazia muito uso de cannabis e também bebia. O álcool ele é uma droga depressora, todas as suas linhas morais acabavam ali baixando, sua irritabilidade aumentava e ele acabava aí causando problemas. E o que a gente se sabe até então, é que ele tinha bastante problemas dentro de casa, conflitos com sua mãe. Segundo um amigo do Alberto, ele era uma pessoa normal, alegre, que gostava de sair às vezes com os amigos, conversar, beber, mas que tudo começou a mudar depois que ele fez uma viagem para a Grécia. Dentro da União Europeia, existe um programa chamado de Erasmus e pode ser, por exemplo, uma viagem para a Grécia, dado a estudantes que vão para alguma universidade de outro país, nesse caso a Grécia, que foi o que o Alberto fez, e ele vai lá para estudar por um semestre ou então ele vai lá para estagiar por um período em uma universidade de um outro local. Ele teria então participado desse programa chamado de Erasmus, teria ido até a Grécia e lá ele teria tido contato com cultura e com outras pessoas. Quando ele retornou para a Espanha novamente, segundo esse relato do amigo dele, ele teria tido interesse por assuntos que ele não tinha antes. Ele havia então começado a manifestar simpatia por práticas que envolvia o canibalismo. Tanto que depois de um determinado tempo, segundo algumas fontes, ele teria sido
sido internado em alguns hospitais psiquiátricos. Em que ponto que isso realmente ocorre na história, eu não consegui encontrar nenhuma fonte que falava a respeito disso, mas que seria após essa viagem. Como que foi essa viagem, com quem que ele teve interação, qual foi o conteúdo que ele consumiu, nada disso eu consegui localizar. Dentro de sua rede social principal, que ele mais mexia, que era o Instagram, havia ali algumas fotos e alguns vídeos. Dentro desses vídeos, era basicamente ele cantando o rap, que ele gostava desse estilo de música, e ele compunha, então, algumas letras. Em uma determinada música, um pouco antes do acontecido, tem uma passagem lá que chama muita atenção, que é justamente quando ele fala que não existe cura para a sua loucura. Ele traz aí elementos culturais, ele traz sobre o estilo de vida dele, sobre beber cerveja e fumar maconha. Ele traz essas questões também envolvendo saúde mental em suas letras, entre outras visões de cosmovisão dele. A relação com a mãe, ela não era boa, tanto que a sua própria mãe, ela já chegou a denunciar ele e existia uma medida protetiva contra o próprio filho, então ele não poderia estar ali perto dela. Ao todo de denúncias dela, uma senhora que já era viúva, na época tinha 69 anos, eram 12 denúncias por violência doméstica contra o próprio filho. Violência doméstica pelo próprio filho. De acordo com algumas fontes, a família ela tinha ali mais de um apartamento na cidade, ele ficava às vezes em um lugar, às vezes em outro, mas ele também ia visitar ela. Em outras fontes, acaba falando que ele acaba morando diretamente com a mãe. A mãe de Alberto, que seria a Maria Soledad, ela era uma mulher sozinha. Ela já era viúva, tinha ali 2 filhos, pelo que eu entendi da história, que seria o Alberto e um filho mais velho, e ela então estava dividindo o apartamento com o Alberto. De vez em quando ela saía com algumas amigas, recebia algumas amigas em casa, ou então ia até a casa dessas amigas. Uma dessas amigas percebeu que não via mais a Maria por um tempo. Na maioria das reportagens, fala que ela entrou em contato com a polícia e relatou que havia mais de 30 dias, cerca de 30 dias, que já não via a Maria e não sabia o que poderia ter acontecido com ela. Mostrou ali preocupação para a polícia em relação ao que poderia ter acontecido. E por que isso? A Maria, obviamente, conversava com as amigas e falava a respeito do filho, do que acontecia, das denúncias. Então essa amiga, que provavelmente sabia do acontecido, já temendo alguma coisa, alertou a polícia. A polícia então foi até o apartamento deles no dia 21 de fevereiro de 2021 e bateu a porta. Ele foi até lá e atendeu os policiais. Logo de cara, os policiais já sentiram um odor desagradável vindo do apartamento e questionaram ele a respeito da Maria, se eles poderiam falar com ela. Ele então havia dito que ela tinha saído, eles insistiram e ele então disse o seguinte: "Minha mãe está morta, ela está aí dentro." Os policiais então entraram com o jovem para dentro do apartamento, fecharam a porta e ali eles começaram a olhar o local. E não precisou de muito para já entender o que havia acontecido. O local era um verdadeiro terror. Havia partes da Maria por vários lugares da casa. Banheiro, no quarto, na cozinha, dentro da lixeira, dentro da geladeira, dentro do freezer também. O Alberto, ele matou a sua própria mãe e depois disso ele acabou desmembrando ela, cortando ela em vários pedaços pequenos para tentar justamente desaparecer com o cadáver, para eliminar possíveis provas contra ele. Tanto que até mesmo dentro de lixo comum do prédio foi encontrado sacolas pretas com restos humanos. Só que a questão é que não para por aí. Ao perguntar para ele, ao deter ele, chamaram a polícia ali científica, né, para poder fazer esse levantamento da cena do crime, levaram ele e entrevistaram. E o que se descobriu foi algo que pode piorar ainda. A dinâmica do crime foi a seguinte: eles haviam começado uma discussão, ele então foi para cima dela e a estrangulou até a morte. Assim que ela faleceu, ele deixou o corpo lá. Depois de um tempo ele pegou uma serra ou um serrote, 2 facas de cozinha e acabou picando o corpo da Maria em mais de 1000 pedaços pequenos, mais de 1000 pedacinhos.
Como se não bastasse isso, ele preparou um jantar canibal para ele. Comeu da carne de sua própria mãe em várias refeições. Depois disso, ele ainda utilizou partes dela para alimentar o seu próprio cachorro. E o cachorro também comeu carne da Maria. Alberto, então, ele foi detido nesse dia, 21 de fevereiro de 2019, ficou preso e desde então ele segue preso. O seu julgamento ele deu cerca de 2 anos depois. E aí entra-se a figura do advogado, né? Os advogados de defesa tentaram alegar o quê? Insanidade. Por quê? Tentaram fazer com que ele fosse inimputável. Essa tese acabou sendo derrubada por psiquiatras, porque ele passou por uma avaliação com psiquiatras. Segundo o Alberto, o que ele disse para esses profissionais é que ele ouvia vozes em sua cabeça, e essas vozes falavam para matar a mãe dele, e que além de matar, essas vozes também pediam para desfigurar o corpo dela. Foi por isso que ele fez o que fez. Os profissionais, os psiquiatras ali que avaliaram ele, não concordaram com isso que foi trazido pelo Alberto. Eles falaram que ele era, sim, completamente são em suas faculdades intelectuais e que não havia evidências concretas significativas para sustentação de uma tese de psicose ou até mesmo de surto, alguma outra questão nesse sentido que considere ele inimputável. Segundo uma matéria que falou a respeito desse diagnóstico dos psiquiatras, é que o Alberto ele teria um transtorno de personalidade antissocial e paranoide, que ele possuía um perfil psicopata e narcisista, e ele também, de acordo com todos os fatos, se mostrava indiferente com o sofrimento de sua progenitora. Então os recursos da defesa foram se esgotando e todos eles falharam. Ele pegou aí 15 anos de prisão, com mais 5 meses por violação de cadáver. Uma outra pena também que ele sofreu é que ele vai ter que pagar a seu irmão mais velho uma multa de 60 mil euros. Convertendo isso para reais hoje dá um pouco mais de 345 mil reais. Em 2025, ele escreveu uma carta onde ele acaba afirmando que ele é psicótico e que também sofria de paranoia. Tudo isso induzido devido ao uso excessivo de cannabis. E ele solicita, então, nessa carta, uma transferência da prisão para um hospital psiquiátrico, uma prisão hospitalar. Os advogados de defesa tentam argumentar no sentido de que o Alberto ele não quer a liberdade, mas ele quer um tratamento de fato eficiente. E em nenhum momento da carta ali ele estaria pedindo para ser liberto, ele apenas está buscando um tratamento de acordo com algo que ele tem. Além de estar escutando vozes, estaria também tendo alucinações visuais. Esse caso ele choca muito pela sua brutalidade, da forma como foi feita, como ele desconfigura sua mãe em mais de 1000 partes e além disso precisa consumir essas partes. Além disso, ele também fornece sua própria carne para cachorro, como se fosse um alimento de cachorro mesmo. Outra coisa que preocupa é essa questão que ele traz, que os psiquiatras, melhor dizendo, trazem do seu aspecto, que eles dizem que tem o TPA, que seria o transtorno de personalidade antissocial, de um perfil psicopata. TPA e psicopatia são coisas diferentes. A psicopatia seria uma coisa mais grave que o transtorno de personalidade antissocial. A sua pena foi de 15 anos e 5 meses. Mas se a gente for ver que o caso aconteceu em 2019 e nós estamos em 2026, já se passaram aí 7 anos. Ou seja, quase metade da pena já foi cumprida. E o que vai acontecer quando essa pena de fato for finalizada? Ele vai ser solto? Será que ele tem condições para estar solto? De acordo com a carta que ele escreve, ele ainda está tendo delírios, alucinações, escuta vozes. O que essas vozes falam? A gente não sabe, não tem como inferir isso, não tem como saber se ele realmente pode estar em sociedade ou não. Essas são questões que são complexas de se analisar e que precisam ser analisadas porque, dependendo do que está ocorrendo na cabeça dele, se ele voltar em sociedade, ele pode voltar a cometer crimes novamente. Este foi o caso do canibal de Ventas que ocorreu em 2019, em janeiro de 2019, lá em Madrid, na Espanha. Ele está preso, pelo menos por enquanto. Caso muito pesado, difícil de se engolir, de se digerir, quando eu fiquei sabendo a respeito disso. Comenta aqui se você já conhecia. E se caso você também queira sugerir novos casos, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Em breve, novos vídeos. Até lá e um abraço.